A graça e a paz. Meu nome é Josimar, sou pastor na igreja Luz e Vida Milagres, situada na rua Travessa dos Milagres, em Varadouro, João Pessoa. Gostaria de agradecer a presença de vocês para mais um culto e que a gente venha entender mais e mais o propósito de Deus nas nossas vidas nesse tempo. E se eu for colocar um tema para essa ministração, seria Vencendo os Medos. E para iniciarmos, gostaria de ler o texto que está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, que fala sobre a tempestade, que Jesus acalma a tempestade. Diz o seguinte: entrando ele no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe, se a gente entendesse quem Jesus é, como os discípulos eles estavam com tanto medo, eles estavam tão preocupados com a tempestade que eles esqueceram com quem eles estavam no barco. Eles esqueceram tudo aquilo que Jesus já tinha feito, os milagres que Jesus já tinha feito, a cura, expulsou demônios. Jesus já tinha feito muitas coisas, mas mesmo assim o medo foi tanto que os discípulos acabaram esquecendo o poder que Jesus tinha, o poder que Jesus possuía para fazer coisas extraordinárias. O medo muitas vezes faz isso conosco. O medo nos faz esquecer do que Deus fez nas nossas vidas, do que Deus tem feito nas nossas vidas. O medo faz com que a gente perca a sensibilidade do Espírito, que vem sobre nós quando nós estamos passando por dificuldades. O medo nos faz esquecer dos planos e dos propósitos de Deus. Nós ficamos mais preocupados com o nosso dia a dia, ficamos mais preocupados com o nosso emprego, em termos de uma família, em sermos bem-sucedidos, e acabamos esquecendo do quão maravilhoso Jesus é nas nossas vidas, o quão tremendo Jesus tem sido, que nos levanta dia após dia, e nós somos renovados, nós somos transformados. Mas muitas vezes o medo nos faz esquecer o quão maravilhoso Jesus é, e que Ele pode tudo e todas as coisas. Nós precisamos pegar esse medo e jogar fora, porque quando nós estamos andando através do medo, nós não estamos andando no amor de Deus. Porque lá eu não vou abrir, mas lá em 1 João 4,18 fala que o amor de Deus, que no amor de Deus não há medo. Que quando nós estamos amando, quando nós estamos derramados no amor de Deus, o medo é lançado fora. O medo não tem vez nas nossas vidas. A gente tem que passar e temos que nos lembrar dia após dia de aonde nós estávamos, de onde Deus nos tirou e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós devemos pegar esse medo e jogar fora. Pegar esse medo que tem nos aprisionado, que tem nos deixado tão prisioneiros deste mundo, e passarmos a confiar em Deus. Passarmos a confiar na nossa vida em Deus. Uma frase que eu li no livro de Max Lucado que diz o seguinte: o medo nos aprisiona e tranca as portas. Isso é verdade. O medo faz a gente viver num mundo que a gente tem que ter medo de tudo. Medo até dos planos de Deus para as nossas vidas. Que muitas vezes a gente tem medo do que Deus tem para as nossas vidas. A gente não vai mais fundo, a gente não ora mais, a gente não busca mais, porque a gente tem medo do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Para onde Deus pode nos levar. A gente fica com tanto medo, a gente deixa que o medo coloque na nossa mente que a gente tem que estar sempre nos mais altos patamares, que a gente tem que buscar ser bem-sucedido, quando na verdade a palavra diz que a gente tem que buscar a Deus e todas as outras coisas irão nos ser acrescentadas, ser bem-sucedido ou não, mas que a gente tem que entender que estando com Deus é muito melhor do que a gente estar cheio de dinheiro, estar com a nossa casa imensa para a gente desfrutar, com um emprego maravilhoso, mas é melhor a gente estar com Deus.
porque em Deus não há medo. Através do amor de Deus, todo o medo que tem em nossas vidas vai ser lançado fora. A gente não vai ter medo de doenças, a gente não vai ter medo das consequências de sermos cristãos. Imagina se aquelas pessoas que hoje vivem naqueles lugares quando os cristãos são perseguidos. Imagina se se naqueles momentos que eles deveriam negar, e eles não negam, porque eles sabem a quem eles amam, porque eles sabem em quem eles acreditam. Eles morrem por amor de Cristo. Mas imagina se o medo tomasse conta dessas pessoas. Eles negariam. Mas o amor de Deus está tão impregnado no coração deles. O amor de Deus está tão arraigado em seus corações, que para eles é melhor morrer com Cristo do que viver sem Ele. É melhor você estar com Cristo na glória do que estar aqui na terra sofrendo sem Ele. Então isso que tem se perdido na nossa geração. A nossa geração hoje está se pregando mais sobre prosperidade, está se pregando sobre tantas as coisas, mas se esquecem de pregar o verdadeiro amor. Um amor de sacrifícios, um amor que muitas vezes a gente tem que sacrificar muitas coisas em nossas vidas para vivermos o verdadeiro plano de Deus nos dias de hoje. As pessoas estão se esquecendo de pregar que nós estamos aqui por um propósito, mas um propósito que vem de Deus. O medo está nos deixando acurralados. O medo está nos fazendo desistir dos sonhos de Deus. O medo está nos fazendo retroceder em tudo aquilo que Deus tinha planejado para as nossas vidas. Vidas estão sendo perdidas porque nós estamos com medo de falar a palavra, de pregar a palavra, de sermos cartas vivas para esse mundo. Nós, como homens e mulheres de Deus, estamos deixando o medo de perder amigos, de perder pessoas próximas, porque a gente não quer magoá-las com a palavra. Mas a questão não é magoá-las com a palavra, é falar a verdade de forma branda, forma de falar a elas em forma de amor. Se elas aceitarem ou não cabe a nós, mas nós temos que falar para elas que elas têm um lugar melhor, que elas podem estar em um lugar melhor, que não são só os prazeres da carne, que não só são os prazeres desse mundo que vai ser o suficiente para elas, mas o amor de Deus que transborda em nossos corações, que deve ser maior nas nossas vidas. A gente tem que parar de ter medo de falar a verdade, ter medo de falar o que as pessoas deveriam ouvir. Hoje se prega um evangelho totalmente um amor fora daquilo que Deus queria. Um amor que prega que a gente pode tudo, que a gente faz tudo. Mas mesmo assim as pessoas estão andando com medo. Mas quando a gente pregar o evangelho verdadeiro, quando as pessoas começarem a pregar nas suas igrejas, um evangelho que transforma, um evangelho que renuncia a tudo por amor de Cristo, as pessoas vão parar de andar com tanto medo. Como Paulo falou, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. A gente tem que pensar não nessa vida aqui na terra, a gente tem que pensar na vida eterna. Tem religiões aí que as pessoas nascem sabendo que elas são feitas para viver e morrer por aquela religião. E nós, cristãos, que deveríamos pregar que melhor estar com Cristo, não importa a situação, não importa as circunstâncias. Mas não, estamos deixando de pregar a verdadeira cruz. Estamos deixando de pregar o evangelho da cruz. O evangelho que tem que haver sacrifícios. Um evangelho que tem que se renunciar a muitas coisas. Está se deixando de ser pregado essas coisas. Por quê? Porque as pessoas têm medo de perder membros, têm medo de perder alguém, querem igrejas lotadas, mas igrejas lotadas de pessoas vazias, de pessoas que só têm medo, de pessoas que estão cheias de medo do que vão acontecer, medo de enfermidades, medo de tudo. Mas quando na verdade Deus diz, o amor de Deus lança fora todo o medo. O amor de Deus faz com que a gente transborde em amor, transbordem simplesmente no amor de Cristo. Vou abrir lá em João 16:35, diz o seguinte: João 16:33. Jesus diz, ele lhes diz essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Isso deveria ser motivo de grande alegria para nós. A gente não tem que estar preocupado com as coisas desse mundo. Aflições vão vir, coisas vão vir nos atacar. Mas do que adianta a gente viver com medo? Do que vai adiantar a gente viver aflito, com medo? Isso não vai adiantar de nada. Vai adiantar quando a gente dobrar os nossos joelhos. Quando a gente dizer assim, Senhor, está nas tuas mãos. Faz em mim a tua vontade. Tira de mim, Pai, esse medo que tenta me assombrar, que tenta me colocar como o mais miserável. A gente tem que lançar fora, a gente tem que jogar fora todos aqueles medos de não sermos aceitos, de não sermos reconhecidos. A gente tem que parar de querer ser mais um no meio da multidão. A gente tem que parar de querer ser mais um. Não, nós somos diferentes. Nós somos feitos para sermos diferentes. Não tenha medo. Não tenha medo de ser um excluído da sociedade. Tenha medo de não ter a vida eterna. Tenha medo de você estar fora dos planos de Deus. Isso que a gente tem que temer. Não ter medo, mas temer. Ter medo vai nos levar a viver no nosso quadradinho, com medo de tudo e com medo de todos. Com medo dos planos de Deus. E isso para mim é estar em cima do muro. Se a gente está em cima do muro, a gente não está fazendo a vontade de Deus. A gente tem que parar e pensar de que, Senhor, eu estou na tua vontade, e se eu não tiver, Senhor, me coloca. E tira de mim esse medo, arranca de mim esse medo que tenta me assombrar, que tenta me dizer que não vai dar certo, que os seus planos para a minha vida não vai dar certo, porque vai. Porque quando Deus diz, quando Deus coloca em nossos corações os seus planos e propósitos, é porque Ele confia em nós. E Ele sabe que em nós cada um de nós tem um potencial. Nós somos escolhidos desde o ventre das nossas mães. Então o que a gente tem que fazer? Lançar fora todos os nossos medos e aflições. Porque Cristo já venceu. Cristo não morreu em vão. Ele morreu por planos e propósitos. Porque Ele sabia quem nós iríamos ser, que nós iríamos passar. E isso tem que ser colocado em nós jovens, adultos, tanto faz crianças, que o melhor é se sacrificar por Cristo do que viver sem Ele. Se sacrificar pela palavra, seja morte, seja o que for, sacrificar tudo, até a família, por amor de Cristo, a gente tem que fazer. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que simplesmente pensar, meu Deus, o que é que essas pessoas vão pensar de mim? Não, a gente tem que dizer assim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Esses medos não vão me parar, essas coisas não vão me parar, porque essa tua palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Eu acredito e eu vou vencer cada medo, Senhor. Eu vou vencer cada aflição na tua palavra, recorrendo à tua palavra dia após dia. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais o amor de Deus estiver impregnado em nossos corações, mais fortes nós seremos, mais fortes nós estaremos em Deus e na sua palavra. Tem uma outra frase também no livro que eu estou lendo, diz o seguinte: temos medo de não sermos importantes. Quem tem que ser importante é Cristo em nossas vidas. Quem tem que ser visto é Cristo. Cristo é a base de tudo. Cristo tem que ser visto em nós. Não importa as situações, mas Cristo tem que ser simplesmente reconhecido em nós. O que a gente tem que parar e pensar e dizer assim, Senhor, é a tua vontade que eu quero. É a tua vontade que tem que reger a minha vida, não os meus medos, não as minhas aflições. E isso tem que estar impregnado em nossos corações. A gente tem que parar de ter medo, a gente tem que parar de querer ser mais um. A gente é diferente, nós somos diferentes. Nós podemos tudo e todas as coisas em Cristo Jesus. Mas a gente primeiro tem que lançar fora todo esse medo e preencher o nosso coração do amor de Deus. O amor de Deus que transborda, o amor de Deus que não teme as coisas desse mundo, mas simplesmente faz a vontade de Deus. E que cada um de nós, através dessa ministração, através desse dia, que a gente venha a procurar e pensar assim, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu não quero ter medo dos seus planos, eu não quero ter medo do que o Senhor tem. Eu quero, Pai, me aprofundar na Tua Palavra, me aprofundar nos Teus planos e propósitos.
Isso que tem que estar nos nossos corações. E o que eu deixo finalizando para vocês é: estejam preparados para tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos. Não tenham medo. Simplesmente façam a vontade de Deus. Simplesmente estejam prontos para ouvir a voz de Deus e ser mais um que está disposto a sacrificar tudo por todos. Amém? Um grande abraço. Meu pai